Olá, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do projeto Qualifica Sepsi. A ideia do Conselho é tentar trabalhar a identificação, ajudar os profissionais de enfermagem a identificar precocemente a sepsi. Meu nome é Renata Pietro, sou enfermeira intensivista, chefe da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Toda essa apresentação não tem qualquer interesse de conflito, não existe nenhum interesse de conflito. E a ideia surgiu porque a gestão 2015 e 2017 julgou importante trabalhar um tema pertinente, a questão da sepsi, como vamos identificar uma doença tão grave para a nossa sociedade. Todo esse projeto foi inicialmente desenvolvido no Corém Educação, então a ideia foi trabalhar a questão da sepsi junto aos profissionais. Então, a atual presidente do Conselho, a doutora Fabiola de Campos Braga Matosinho, nos fomentou que essa prática seria interessante, seria importante. Todo esse material fica disponibilizado no Conselho para que os profissionais possam fazer uso dessa tecnologia. Então, nós temos lá na página do Conselho, www.corem-sp.gov.br, as aulas, o que é disponibilizado aos profissionais. Nessa busca, o Corém São Paulo tem de maneira inédita trazido a questão do trabalho, da questão do profissional estar inserido em sua prática, de ter aí uma formação diferenciada. Neste contexto de formação diferenciada, nós temos aí estratégias de trabalho que vêm buscando aprimorar o conhecimento dos nossos profissionais. Nessas estratégias de parceria, de trabalho, o Corém São Paulo procurou, junto ao Instituto Latino-Americano de Sepsi, criar uma campanha onde nós possamos trabalhar a identificação precoce dos pacientes com sepsi. Com isso surgiu a ideia do projeto Qualifica Sepsi, um projeto onde os profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem se sentem inseridos no contexto da identificação precoce e mostra aí a importância dessa identificação. Então, nós temos andado por todo o estado, percorrido todo o estado de São Paulo, trazendo um pouco da questão da identificação, do que o profissional deve estar aí elencando a sua prática. Para elencar essa prática, nós criamos um livreto. Esse livreto foi desenvolvido em parceria com o Instituto Latino-Americano de Sepsi, o ILAS. Estão aí compilados os dados para que os profissionais possam desenhar os seus bundles, desenhar os seus processos de trabalho e tentar identificar precocemente a sepsi. Esse livreto ele é disponibilizado gratuitamente para os profissionais, basta entrar na página do Conselho, www.corem-sp.gov.br e fazer o download na página dos livretos. Esse livreto a gente consegue ter aí uma impressão para poder facilitar a vida do profissional. E por que essa preocupação? Porque hoje nós estamos vindo falar de sepsi. Mundialmente, no dia 13 de setembro, existe uma data onde procura-se aí focar as buscas da identificação precoce. Então, o que sabemos é que a cada segundo alguém morre de sepsi. Está aí o motivo dessa preocupação. Então, a ideia do Dia Mundial da Sepsi é, em primeiro lugar, tentar aumentar a consciência das pessoas frente à necessidade da identificação precoce, é tentar fazer com que políticas públicas sejam fomentadas, sejam aí implementadas e com isso para que nós consigamos aí reduzir a sepsi a nível mundial. Quando nós falamos de sepsi, todas essas pessoas que nós estamos visualizando agora são pessoas que em algum momento, em algum estágio de sua vida, desenvolveu sepsi. Então, é uma doença que afeta em média 750 mil americanos. Esses são dados de um trabalho, de uma publicação norte-americana, com uma taxa de mortalidade estimada em torno de 30%.
né, e com custos anuais em torno de 16 milhões de dólares, ou seja, mais de 500 mil novos casos de sepse são todos os anos identificados. E essa é a nossa preocupação, né? Por isso que o Conselho abraçou essa causa junto com o Instituto Latino-Americano de Sepse e julgamos ser importante que os profissionais tenham a ideia de que tempo é vida, que a identificação precoce é muito importante. Quando nós pensamos nessas ilustres, nessas pessoas que têm aí toda uma formação, todo um conhecimento midiático, né, que são pessoas consideradas pessoas que têm um diferencial frente à mídia, o que nós vemos? Né? A mortalidade é elevada. Né? A última notícia veiculada recentemente de morte por sepse foi a do lutador, o Muhammad Ali, que faleceu em decorrência de uma sepse. Mas muitas dessas pessoas não são celebridades, né? Muitas dessas pessoas são rostos do nosso cotidiano, estão ali no nosso dia a dia. Né? Então, nós precisamos pensar nessa identificação precoce. E quando nós falamos na precocidade, no tempo, ela é uma doença que atinge todos os tipos de pessoas, pessoas muito jovens, né? Pessoas recém-nascidas, e por isso a preocupação. Essa também é uma notícia veiculada após a morte de bebê, né? O órgão aí, europeu anuncia que falhas no sistema de saúde levaram à mortalidade de um bebê, né? Ou seja, nós precisamos melhorar cada vez mais a nossa rede, a nossa malha de identificação dos pacientes. E bem na semana da identificação precoce da sepse, né, dia 13 de setembro é considerado o Dia Mundial da Sepse, essa notícia foi veiculada onde um ex-policial londrino teve aí as pernas, as mãos e o nariz amputado em decorrência de uma sepse. Né? E quando nós pensamos em dados nacionais, como anda o nosso país, nós conversamos sobre notícias veiculadas, midiáticas de outros países, quando nós vemos o nosso cenário, o que nós temos? Identificação precoce da sepse é o maior desafio hoje. Né? Essa é uma notícia, esse é um dado que foi aí pontuado, colocado e afirmado pelo Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Nós pensamos tanto no quesito, na questão segurança do paciente. Então, esta é uma condição, é um desfecho que tem que ser trabalhado, que tem que ser identificado. Essa matéria foi uma matéria feita por um jornal nacional, um jornal de grande circulação em nosso país, que mostrou que a doença, a sepse, ela é uma doença conhecida por menos de 10% da população. Ela mata mais do que infarto agudo do miocárdio e câncer de mama. E mais de 90% dos brasileiros desconhecem a doença. Quando foram perguntados, quando foram questionados sobre o que era sepse, muitas das pessoas achavam que sepse era uma banda de rock. Está aí a condição, a preocupação frente à questão dessa agressiva patologia, essa agressiva doença que não tem um reconhecimento precoce. Toda essa preocupação surgiu aí na década de 90 e quando nós olhamos os primeiros artigos, as primeiras publicações e visualizamos a questão da incidência e mortalidade, quando nós vamos ver número de casos, nós temos muito mais casos de pacientes com sepse do que câncer de cólon, mama, AIDS, pesquisas que nós vemos veiculadas na mídia a todo momento. E quando nós vamos ver mortalidade, a sepse, ela mata tanto quanto o infarto agudo do miocárdio. Está aí o motivo da nossa preocupação. E quando nós vamos ver a incidência, ela é uma doença que tem alta incidência, principalmente quando eu tenho alterações do sistema imunológico, ou seja, quando eu tenho meu sistema imunológico sendo formado, né? Nós acabamos de ver aí um artigo mostrando um bebê, né, morreu de sepse em decorrência de uma identificação precoce que não aconteceu. Ou nós vamos ver uma alta incidência da doença quando eu tenho o quê? A população envelhecendo. Né? E o que está acontecendo hoje com a nossa população? Cada vez mais nós temos aí um maior número de pacientes idosos ocupando os nossos hospitais, os nossos centros de tratamento. Para pensar um pouquinho nesse panorama brasileiro, essa foi uma pesquisa encomendada, um relatório do Instituto Latino-Americano de Sepse, né? E esses dados foram publicados aí na Folha de São Paulo. O panorama nosso é o seguinte,
estima-se que cerca de 400 mil novos casos de sepse grave sejam diagnosticados todos os anos. Sepse é hoje a maior causa de óbito dentro dos hospitais brasileiros. 17% dos leitos estão ocupados com esses pacientes. Detalhe, esses pacientes chegam muitas das vezes num processo tardio, onde a identificação precoce, o atendimento precoce não ocorreu. E com isso, o que nós vamos ter? Um leito ocupado por um paciente que vai evoluir ao óbito. E por que os pacientes morrem de sepse? Vamos tentar entender um pouquinho esse contexto, esse cenário. Ou porque eles têm um excesso de inflamação, resultado aí dos danos da doença, da devastadora doença, ou porque eles estão pouco inflamados, resultados da diminuição da morte do patógeno, ou por respostas individualizadas, ou ainda por o que se chama de resposta Goldilocks, ou seja, nem muito, nem pouco. O que nós precisamos entender é que quando nós falamos da questão da resposta do sistema imunológico e da inflamação no organismo, nós vamos ter aí uma agressão. Essa agressão, ela vai gerar uma resposta anti-inflamatória e uma resposta inflamatória. E para que esse indivíduo, esse paciente, tenha uma recuperação adequada, nós precisamos que haja um equilíbrio e a própria cinética de todo o processo. Essa é a grande questão. E quando nós vamos olhar, essas são imagens de capilares de região sublingual. Num paciente ígido, nós podemos perceber o quê? Os vasos com uma circulação adequada, com fluxo adequado. E quando nós observamos o doente séptico, o que nós vemos? Nós vemos a presença de microtrombos, nós vemos uma circulação prejudicada e a microcirculação não ocorrendo. Então, esse aporte, esse fluxo adequado de oxigênio é o que traz o prejuízo, o dano ao doente. Em todo esse cenário, várias recomendações vêm sendo feitas. Acabou de ser publicada a recomendação a Sepse 3.0, onde nós estamos redefinindo um pouco o processo de identificação. Qual é a ideia? A ideia é tentar aprimorar cada vez mais o cenário de identificação, de como vamos avaliar esses pacientes. E nesse cenário de identificação, o que tem hoje é o terceiro consenso internacional para a definição de sepse e choque séptico, que foi desenvolvido aí numa força-tarefa com 19 especialistas convocados por sociedades europeias e sociedade americana, tentando trazer à tona a questão, a identificação e o como deve se trabalhar o reconhecimento desses pacientes. O que vem sendo mudado? Isso é uma questão ainda que muito tem se discutido, principalmente aqui no nosso país, porque acredita-se que essas estratégias tenham aí um privilégio, sejam melhor trabalhadas, principalmente num cenário onde se tenha um sistema mais desenvolvido. O que vem mudando é que o conceito de sepse, ele é a disfunção do órgão com risco de vida devido a uma resposta desregulada, do hospedeiro frente à condição da infecção. O choque séptico, que até então nós falávamos em choque séptico, ele vai ser para a gente um subgrupo da sepse, onde nós vamos ver o quê? A presença das anormalidades circulatórias. Então, sepse, ela hoje é definida operacionalmente pela infecção associada ao aumento no que a gente chama aí de score SOFA, de 2 pontos ou mais. Quem trabalha em ambiente de terapia intensiva está muito acostumado a trabalhar com esse tipo de score. Nós vamos conversar posteriormente sobre a questão do score SOFA. Então, hoje a ideia é, o que nós temos que ter em mente, o que muda. Sepse, antes era definido como SIRS mais uma infecção, hoje ela passa a ser definida como SOFA, o Quick SOFA, que nós já vamos estar conversando sobre esses critérios, mais a presença de infecção. Então, quando nós olhávamos o contínuo da sepse, o que vinha aí sendo definido, nós tínhamos uma infecção que era gerada por um tecido estéreo invadido, uma infecção que era gerada aí por um micro-organismo. A partir daí, nós tínhamos a SIRS, que era a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, e nós tínhamos a SIRS quando nós tínhamos alterações, principalmente de sinais vitais.
Com o novo consenso, com essas novas definições, com a sepse 3.0, né, o que nós trabalhamos hoje? Sepse é o foco infeccioso suspeito ou comprovado e a partir daí nós vamos ter a definição de choque séptico com a presença de hipotensão refratária. Nós não falamos mais de sepse grave, até porque entende-se, fica subentendido que quando nós trabalhamos com critérios como o SOFA, essa identificação, essa presença de disfunção de algum órgão já está aí subentendida. Então, com esse novo critério, o que nós temos? A sepse, se eu tenho aí uma infecção suspeita, comprovada ou documentada, a presença do quick SOFA e o aumento do SOFA aí em 2 pontos, nós podemos considerar que esse paciente tem uma sepse. Quando nós trabalhamos o Quick SOFA, né, a presença de 2 ou mais critérios do Quick SOFA, basicamente este é o desenho que nós vamos ter que trabalhar a identificação. Percebam que é muito mais fácil nós trabalharmos essa identificação, principalmente para os profissionais de enfermagem. Por quê? Porque a identificação de taquipneia, hipotensão e até mesmo as alterações na escala de Coma de Glasgow são identificações, são critérios que fazem parte do nosso cotidiano quando nós pensamos aí na avaliação desses doentes. Então, qual é a ideia? A ideia é trabalhar a presença de 2 ou mais critérios do Quick SOFA, então frequência cardíaca respiratória acima de 22 inspirações por minuto, alteração do nível de consciência, né, alteração aí da escala de Glasgow, uma escala de Glasgow menor do que 15 e principalmente a presença da hipotensão, então pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio. Então, com isso, é capaz de nós promovermos uma rápida identificação do paciente séptico. Isso já num ambiente pré-hospitalar, nas salas de emergências, nas enfermarias, esse cenário torna-se possível. Então, mostra-se aí a questão e a importância dessas definições. Para quem trabalha num ambiente de terapia intensiva, está muito mais propenso, tem aí uma ideia do que é o desfecho do SOFA, né, um score de gravidade, onde nós trabalhamos algumas alterações, né, onde é recomendado, então, utilizar todo esse critério conforme está aqui definido, mostrando aí as dificuldades da implementação e da avaliação desses pacientes. Quando nós olhamos as novas definições, o que se aponta, o que vem sendo apontado, tanto pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, como por outras instituições, é que existem algumas vantagens em trabalharmos esses novos critérios, né? As principais vantagens para essa nova definição é que a definição ela é baseada numa análise de bancos de dados, foram aí observados diferentes estudos, né? Houve uma simplificação da nomenclatura, então hoje nós não trabalhamos mais com CIR, sepse, sepse grave, choque séptico, né? Então houve uma simplificação. Não existe mais a obrigatoriedade da presença dos CIRs, até porque nós estamos trabalhando com Quick SOFA, né? Então nós temos ali 3 critérios que também estão semelhantes à condição da CIRs. Os critérios estão mais unificados para nós trabalharmos a condição da disfunção orgânica e disfunções pré-existentes, elas são consideradas de maneiras mais objetivas. O que existe de desvantagem? Né? O que alguns grupos, alguns autores vêm mostrando como desvantagem? Mudança para SOFA traz dificuldades de análise. Né? O score ele não é muito conhecido para quem não trabalha num ambiente, numa unidade de terapia intensiva. Pacientes com disfunções importantes, como a hipotensão, rebaixamento e hiperlactatemia, não serão considerados como sepse. E o uso do Quick SOFA com 2 componentes seleciona uma população muito grave, né? Essa é a grande preocupação. Será que nós não vamos estar postergando a chegada, a identificação a esses pacientes? Né? Algumas condições que são demonstradas também, exclusão da SIRS, né, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, né, ela pode incluir uma resposta normal à infecção, como a condição de febre e também taquicardia. Exclusão do termo sepse grave, pois o novo conceito sepse é aquela infecção já com a presença de disfunção orgânica. A utilização do score SOFA para avaliar a disfunção orgânica no ambiente de terapia intensiva, que nós acabamos de comentar. A inclusão do Quick SOFA para avaliar disfunção orgânica fora do ambiente de terapia intensiva e a associação da hiperlactatemia e hipotensão com necessidade do uso de droga vasoativa
para definição de choque séptico. O que nós devemos fazer então na prática, né? O Instituto Latino-Americano de Sepse, as pessoas que têm aí uma maior noção de todo esse consenso, de como vai ser essa evolução, essa transição para esse novo sistema, diz que não devemos mais usar a expressão sepse grave, né? Essa expressão foi abolida, né? Não exigir, então, critérios de CIRS para que se fale de paciente com sepse, de que o doente tem sepse, né? E na beira do leito, o que nós devemos fazer? Principalmente aquelas pessoas, aqueles profissionais que trabalham com a questão da acreditação, a ideia é usar definições antigas de disfunção e não alterar os processos de qualidade, porque muitos dos serviços têm atrelado à sua prática a questão do desenvolvimento, a questão do uso de bundles, dos pacotes e dos processos para a identificação do paciente séptico. O que nós devemos pensar é que, independente de que se nós vamos trabalhar com os bundles atuais, com o sepse 3.0, né, o que nós temos que ter é calma e tentar trabalhar de maneira proativa a identificação precoce da sepse. E como é que nós, equipe de enfermagem, podemos ajudar frente a essas condições? Primeiro é ter uma ideia do nosso cenário, né? O panorama brasileiro, quando nós vamos olhar, sepse é a principal causa de mortalidade tardia nos nossos hospitais. Choque séptico, a nossa mortalidade é altíssima, né? Nós temos aí uma mortalidade em torno de 60%, enquanto o restante do mundo, né, quem vem desenhando esses trabalhos, quem vem trabalhando com a questão do sepse 3.0, tem uma mortalidade em torno de 37%. E um outro fator principal, nós estamos muito atrelados à questão do uso das práticas de antibiótico terapia. E olha que fator importante, cada hora de atraso na administração do antibiótico, nós ampliamos, aumentamos em 8% as chances de mortalidade hospitalar, as chances de mortalidade do paciente. Então, está aí a nossa preocupação. Quando nós trabalhamos com a questão dos pacotes, dos bundles, né, das ações que devem ser feitas, hoje nós dividimos essas ações em duas medidas, nas que são efetivadas nas 3 primeiras horas e nas 6 horas posteriores. O que nós devemos trabalhar nas 3 horas iniciais? Primeira questão, coleta do lactato arterial. Lactato é a lágrima da célula. Toda vez que eu tenho sofrimento celular, eu tenho lactato aumentado. Então, está muito atrelado à condição de avaliar o órgão, avaliar as condições do paciente. Obter aí hemoculturas antes da administração da antibiótico terapia, né? Porque ela vai ser um norte para a gente. O que nós temos que lembrar? As hemoculturas, elas devem ser coletadas com intervalo de pelo menos 5 minutos e de extremidades de pontos distantes, para tentar-se ter uma melhor noção, uma maior quantidade, um maior número possível de patógenos envolvidos aí na condição da sepse. A administração da antibiótico terapia precoce, né? Esse antibiótico ele tem que ser prescrito após a prescrição ser administrado em até 1 hora. Por que isso, né? Tempo é vida para o paciente séptico. Então, quanto antes nós conseguimos administrar esse antibiótico, melhor o prognóstico do paciente. Então, o aprazamento do antibiótico é uma questão muito importante. Então, o que nós temos que trabalhar? Bom, foi prescrito, ele tem que ser feito de imediato e depois eu faço os ajustes conforme o protocolo da instituição. E a questão da reposição volêmica agressiva, para tentar melhorar a perfusão, para tentar abrir a condição dos vasos, né? Então, o que é preconizado hoje, o que vem sendo mantido é a questão da reposição volêmica com cristalóide, 30 ml por quilograma, para corrigir a hipotensão ou alteração do lactato. O que vai ser trabalhado nas 6 horas posteriores, a questão da administração do uso de drogas vasopressoras, continua sendo a noradrenalina a droga de escolha. Em caso aí de hipotensão arterial persistente, utilizar aí a questão da reposição, a avaliação do lactato e também a avaliação da pressão venosa central. Então, são condições, são pontos equânimes que devem fazer parte do desenho quando nós trabalhamos com o protocolo das 3 e das 6 horas subsequentes. Toda essa questão, toda essa condição do doente séptico vem chamando a atenção mundial, né? E nessa questão, um dos pontos importantes que vem sendo colocado
é justamente o que tem sido dito pela Sociedade Americana de Enfermagem e Terapia Intensiva. A equipe de enfermagem ela deve participar de maneira proativa, de maneira multidisciplinar da identificação, do reconhecimento e do tratamento da sepse para conseguirmos reduzir a mortalidade. Então, ou seja, quando nós pensamos na equipe de enfermagem, eles tornam-se agentes fundamentais para que essa prática possa ser desenvolvida de maneira que possamos obter sucesso. E nesse sucesso, existe aí todo o impacto no desfecho do tempo de atendimento ao doente séptico. Este foi um trabalho muito interessante, um estudo prospectivo, observacional, de pacientes tratados numa sala de emergência utilizando o Early Go Direct Terapia, ou seja, as terapias guiadas por metas, os pacotes que nós acabamos de conversar, mostrando que quando nós trabalhamos essa condição, nós conseguimos reduzir o tempo que o paciente tem para ser identificado e conseguimos também administrar o antibiótico de maneira mais precocemente. Percebam que na figura 1, nós mostramos que um time bem treinado, ele leva um menor tempo para conseguir fazer a triagem desses pacientes. Em média, 119 minutos, frente ao time que não tinha qualquer treinamento, que levou em média aí 160 minutos. Um outro ponto importante é que quando nós vamos olhar a questão da administração do antibiótico, nós conseguimos 35 minutos de diferença para a administração da primeira dose do antibiótico assim que o paciente foi identificado. Ou seja, trabalhar com um time de profissionais que sejam treinados, que tenham um conhecimento, um diferencial sobre sepse, muda desfecho, melhora o nosso cenário. E quando nós olhamos para esse cenário, esse trabalho mostra a comparação entre o período do dia e da noite frente à realização dos pacotes da sepse. Nesse estudo, esse é um estudo português, um estudo prospectivo de corte, onde procurou-se aí avaliar o tempo que os profissionais levavam para colher as hemoculturas, administrar uma antibiótico terapia. E o que os autores viram? Bom, em média, levou-se aí, tem um diferencial de tempo, principalmente na primeira intervenção, onde a diferença foi de 13 minutos em ambos os turnos. Ou seja, que os autores nos mostram? Que, independente do profissional, se ele está no plantão do dia ou se ele está no plantão da noite, nós podemos ter efetivo sucesso às nossas práticas se trabalharmos com uma equipe treinada, se trabalharmos com uma equipe diferenciada de profissionais. E quando nós falamos em equipe diferenciada de profissionais, esse é o relatório do Instituto Latino-Americano de Sepse de 2014, onde eles fizeram um compilado de dados frente aos principais pacotes de medidas. Então, coleta de lactato, coleta da hemocultura, antibiótico terapia precoce. E percebam que quando nós avaliamos ou trabalhamos essas condições, tanto no hospital público ou privado, nós ainda não conseguimos 100% de efetividade nas nossas ações. Ou seja, nós precisamos melhorar o nosso atendimento. Nós conseguimos melhorar a questão de desfecho quando nós trabalhamos com o quê? Com precocidade, quando nós conseguimos ter 100% de efetividade na administração do antibiótico ainda na primeira hora pós-prescrito. Percebam que tanto no hospital público nós temos aí 53,8% de administração do antibiótico na primeira hora e no privado 67,5%. Ou seja, nós não conseguimos ter 100% de efetividade nas nossas ações. Isso é muito ruim. Tempo é vida quando nós falamos na questão do doente séptico. E para trabalhar tudo isso, os profissionais de enfermagem são pessoas fundamentais. Então, trabalhar com protocolo gerenciado pelos profissionais ou para os profissionais ou com a presença dos profissionais de enfermagem, nós conseguimos mudar desfecho. Enfermeiros, técnicos, auxiliares mais próximos e conscientes tornam o serviço, a dinâmica de identificação mais efetiva. Permitir que a identificação precoce da sepse ocorra, isso modifica cenário. Ter aí um treinamento diferenciado, ter auxiliares e técnicos envolvidos em todos esses processos e um time multidisciplinar, multiprofissional, é o que faz o tratamento precoce tornar-se mais agressivo.
Para conseguirmos toda essa efetividade, nós temos que trabalhar a questão de criar uma cultura, né? Melhorar os nossos cenários. Né? Criar a cultura do quê? Do compromisso com a implementação da detecção da sepse, ter foco no sistema e na valorização dos nossos times, criar a ideia de aceitar as responsabilidades. Nós precisamos melhorar o nosso cenário, a nossa mortalidade é elevada, nós precisamos também celebrar os resultados. E lembrar que para tudo isso nós necessitamos quebrar paradigmas. Né? O que precisamos? Quebrar paradigma leva tempo, né? Leva em média 5 anos. Necessitamos então ter paciência, perseverança, compromisso e engajamento. Né? E quando nós falamos na questão nós, é o nosso grupo. Né? É chamar essa responsabilidade para os enfermeiros, para o técnico, para o auxiliar que está com a gente em nossa unidade. Será que é muito difícil fazer tudo isso? Esse é um trabalho nacional, né, que foi publicado aí na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, na RBTI, e o que ele mostra? A detecção da sepse sendo realizada pela equipe de enfermagem. Então percebam qual é o cenário. Neste serviço, eles tinham um técnico de enfermagem que era designado para aferir os sinais vitais em cada uma das enfermarias. Com isso, eles já tinham uma ideia de cenário. Esse trabalho foi realizado na época em que trabalhava-se a definição de CIRS, sepse grave. Então, nós tínhamos aqui a identificação da CIRS. Hoje, nós podemos atualizar esse processo e trabalhar com a condição do Quick-SOFA. Fez a detecção de sinais sugestivos, ele acionava, comunicava o enfermeiro. Comunicado o enfermeiro do setor, este, junto com o enfermeiro da CCH, avaliava o doente e, a partir daí, tendo uma ideia, uma noção de que é um paciente que tem um risco iminente para sepse, comunicava-se o médico e iniciava os bundles, os pacotes, as definições de processos de trabalho para a identificação e para o cuidado do doente séptico. O que os autores concluíram? Quando nós criamos esse tipo de estratégia, a adoção de estratégias institucionais multidisciplinar focada na identificação antecipada do paciente com risco iminente de sepse impede a evolução dessa síndrome. E para conseguir ter sucesso, para nós conseguirmos criar todo um cenário diferenciado, nós precisamos desenvolver algumas estratégias. E existem aqui 5 principais estratégias que nós podemos desenvolver e estar trabalhando. Primeira ideia é criar um protocolo para tratamento dos doentes sépticos. Né? O Conselho disponibiliza uma publicação, né? O Instituto Latino-Americano de Sepse disponibiliza vários instrumentos que podem nos auxiliar para a criação desses protocolos. É criar a ideia de um protocolo para o uso da antibiótico terapia, onde haja o envolvimento das comissões de infecções hospitalares das instituições. É ter a ideia de treinamento para os profissionais. É criar um cenário de fluxo para o controle de antimicrobianos. É criar uma ideia de fluxo de exames laboratoriais e estratégias onde nós possamos ter aí a questão do rastreamento. Ou seja, conhecer o nosso cenário, identificar quais são as barreiras e, a partir daí, começar a trabalhar de forma diferenciada. Porque quando nós trabalhamos a condição da sepse, na sepse, tempo é vida. O reconhecimento precoce, mais o tratamento adequado, é o que garante a sobrevida dos nossos pacientes. Né? É o que vai nos ajudar a modificar cenário, é o que vai nos ajudar a modificar desfecho. E nessa modificação de desfecho, fica aqui para a gente várias referências, vários referenciais que vem estudando, que vem trabalhando a questão do paciente séptico. Deixo o meu contato, fica aqui uma troca para a gente de e-mail, fica aí um diferencial para que, se nós precisarmos discutir, precisarmos buscar a condição do paciente séptico, nós possamos triar aí um caminho junto e construir uma ideia de que podemos sim fazer o diferencial. Muito obrigada.